Senador, o senhor foi um protagonista dessa história. Então, certamente, boa parte do que a gente ouviu aqui, se não tudo, já era do seu conhecimento. Inclusive, o senhor que passou a tarde da sexta-feira inteira tomando um rum que o senhor ganhou do Hugo Chávez com o Dr. Castilho. Há algo aqui que foi dito que o senhor não sabia ainda, e mesmo que o senhor soubesse, por que o senhor julga relevante o senhor, que é alguém de tamanha estatura, estar aqui há 2 horas ouvindo esses dois grandes brasileiros, o senador Roberto Requião? Abre esse microfone. Som, tá. Rômulo, eu acho que o serviço que nós estamos prestando, com os nossos defeitos pessoais. Eu, por exemplo, acho que você traz para o foco algumas brigas pessoais com o jornalismo brasileiro. Eu admiro aquele 247 do Atucha, independente de qualquer coisa. Presta um serviço hoje, tá? E quanto ao fato dele ter publicado, eu acho que ele se enganou nisso. Não de má fé, porque eu era governador ainda, ele me procurou aqui em Curitiba, e eu tinha alguns documentos da CC5 do Banco do Estado do Paraná. Eu era governador, eu não tinha conhecimento do trabalho do Celso III. Então eu não podia ter dado a ele o que eu pessoalmente não tinha. Dei alguns outros elementos. Então pode estar havendo uma confusão disso. O que eu quero nesse processo é a verdade, a soma. Eu discuti com o Castilho a participação do Moro nisso. Eu tenho hoje um verdadeiro horror ao comportamento do Moro. O Moro transformou a Lava Jato num partido político. Você lembra da Intercept, onde o Dallagnol aconselhava a fazerem simbolicamente uma operação contra o Wagner na Bahia? Fizeram a mesma coisa comigo aqui. Insinuaram que nos crimes do Jaime Lerner, com pedágio e tudo isso, que eu insistentemente combatia. Entrei com 30 e poucas ou 40 ações contra o pedágio. Em todas as ações, o Ministério Público Estadual e Federal se manifestaram a favor do trambique, a favor do que eu queria demolir para estabelecer a moralidade. Fizeram comigo, insinuaram, em todos os governos houve roubo. E puseram isso, daí eles colocavam na Folha de São Paulo, colocavam na Globo e jogavam na mídia paranaense. Eu achei importante, eu conversei com o Castilho isso, a responsabilidade da paralisação da CC5 não foi do Moro. O Dallagnol não fez jejum para protestar contra a paralisação, mas a responsabilidade foi do Márcio Tomás Bastos na construção da primeira frente ampla do Brasil. Presidencialismo de coalizão. Entraram os nomes, meu Deus, não vão mostrar mais nada para isso. Eu acho que foi isto que aconteceu. Agora, a clareza com que o Celso III se exprimiu e a convicção com que falou o Castilho são inéditas na história do jornalismo brasileiro, principalmente nesse tempo que você está nos oferecendo. Eu vejo esse presidencialismo de coalizão e essa primeira frente ampla, uma primeira. O governo do Lula foi uma frente ampla, presidencialismo de coalizão. Você veja, na presidência da Dilma, 5 ministros da Dilma, que eram senadores da República, saíram do ministério para ir votar a cassação dela. E a cassação resultava no quê? O que resultou disso tudo? Combate à corrupção? Decididamente não. Nunca se preocuparam com isso. Essa preocupação era do Castilho, essa preocupação era do Celso III, era nossa. Eu saudei essa Lava Jato com entusiasmo no começo. Tinha um bom contato com o Moro, fizemos alguns trabalhos juntos. O Moro um dia me pediu, através do meu secretário de Segurança, o De Lázari, para manter contato com o presidente do Paraguai, Fernando Armindo Lugo Mendes, porque eles tinham condenado o Fernandinho Beiramar. O Fernandinho tinha uma fazenda no Paraguai e ele queria um contato com o Lugo Mendes, porque o Lugo poderia desapropriar, sequestrar, sei lá qual é a figura jurídica no direito internacional para isso, e começar a reforma agrária, tirando dos traficantes e dando para os camponeses. Eu liguei para o Fernando e no dia seguinte de manhã, dentro de um avião,
estavam indo para o Paraguai o Lulinha de Lázaro, que nós conhecemos ele, Luiz Fernando de Lázaro, e o Sérgio Moro. O Lugo Mendes não teve coragem de enfrentar o narcotráfico, não progrediu isso, mas ele estava tentando mostrar que o nosso Sérgio Moro queria aparecer de qualquer maneira. Era uma atitude bonita, eu fiquei comovido, que juiz peitudo. Agora, de repente, há uma escolha clara de adversário e transformar aquilo tudo num partido político. Eles queriam eleger o Dallagnol senador aqui, então vamos detonar o Requião. E esse processo todo precisa ser fundamentalmente esclarecido. Mas eu acho que nós temos que somar todo mundo nesse processo. Eu disse para você outro dia, numa conversa particular nossa, se você está se afogando num lago profundo e passa uma canoa do lado e alguém te oferece a mão, você não vai perguntar qual é a vida pregressa dele, nem indagar aonde está o fichário do procedimento dele na vida. Estamos todos nesse jogo, mas é uma frente única popular, democrática, uma frente de desenvolvimento. Não pode ser essa picaretagem de reunir todos esses que foram inocentados porque sentaram em cima do processo da CC5, se reúnem agora para dizer que são contra o Bolsonaro. Eles não são contra o Bolsonaro, eles são a favor do ferro que estão dando aos trabalhadores, tirar direitos, arrebentar com a aposentadoria, destruir a economia brasileira, destruir a soberania do país. Nós temos que somar contra essa gente toda. Agora, fique claro que eu dei documentos para o Atush, mas me perdoa, Atush. Não eram os documentos do Celso III, porque eu só recebi esse documento quando eu era senador, estava em Brasília. Sem som. Perdão, meu microfone estava fechado. Muito bem, falou o político, né? O político que federa os interesses, né? E, então, senador, como o senhor é alguém... Não falou político. Eu não me considero político. Eu falei o que eu acho que é a verdade no processo. Muito bem. Verdade acima de tudo. Olha, eu não entrei na sua briga pessoal. Não, perfeitamente. Eu vou me curvar. Isso não é uma situação política. Eu sou muito deferente. Não, eu sou muito deferente ao seu conselho, senador Roberto Requião. O senhor é alguém cuja opinião eu prezo muito. Então, eu estou aberto, eu vou aqui seguir o seu conselho e dizer o seguinte: né, quem sabe eu tive errado até aqui, né? Então, se o Leonardo Atush reconhecer o erro dele, ao qual o senhor atribui um erro de ter publicado, ele não pode ter publicado o que ninguém conhecia. Pois é, mas ele pode ter publicado outro material que eu não me recordo. Digamos então, se ele reconhecer isso, né, que ao contrário do que ele dizia aqui nesse vídeo, que eu era um picareta, que estava mentindo, dizendo que tinha documento novo, todo mundo pode errar, eu erro todo dia eu erro na mesma. Se você é um picareta, que bela picaretagem você está fazendo. Muito obrigado, senador Roberto. Inclusive, o senhor atendeu meu pedido, o senador Roberto é uma figura, né? Ele falou: meu filho, você tem que fazer vídeo menor, não de 5 horas, e também tem que parar de se elogiar, né? Você se elogia muito. Eu falei: então, senador, vamos fazer o seguinte, o senhor me elogia e eu elogio o senhor, então agora o senhor já cumpriu a sua parte. Eu tenho que cumprir a minha aqui. Mas olha só. Então, se o Leonardo Atush reconhecer esse erro, não precisa nem falar publicamente, mas agora o 247 passar a divulgar lá na sua capa o Gana Estado Leaks e a integralidade dos documentos e nos ajudar a colocar os seus jornalistas para nos debruçarmos sobre aquele laranjal que eu mostrei aqui, dos casebres que remetem dezenas de milhões de dólares. Nesse caso, águas passadas, a gente se junta, vamos formar um pool aí de toda a imprensa supostamente progressista e vamos trazer essa verdade ao Brasil. Então, senador... Você veja bem, Rômulo, a importância que você deu ao seu programa trazendo o Celso III e o Castilho para conversar. São esses os combatentes da corrupção. Você vê, não se utilizaram de informações falsas que poderiam ser agradáveis a boa parte da população hoje para incriminar o Moro do que ele não fez, mas não perdoam também o que ele fez. A explicação do Celso III sobre o comportamento verdadeiro do juiz foi didática, foi pedagógica. Então eu quero dizer que picaretas, na minha visão, hoje, são os protagonistas da Lava Jato, que me entusiasmaram tanto no começo, mas que se mostraram depois sem nenhuma preocupação com o Brasil, com o emprego do povo, mas queriam se promover politicamente. Picaretagem é isso, não é o que nós estamos fazendo aqui.